compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí a gente já vai iniciando. Bom, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre um tema que gera bastante dúvida, tá? O que que eu quis organizar? Eu organizei aqui até de uma forma um pouco diferente. Esse aqui eu acho que ele não tem estilo de apresentação, deixa eu ver, porque não é um slide, na verdade, tá? Eu fui organizando ele num texto, assim, corrido, para apresentar para vocês um checklist geral sobre entrevista. Então, principais pontos, como que a gente se posiciona, como que a gente fala. Fui trazendo os pontos aqui para ir repassando com vocês. E aí, assim, ó, conforme eu for passando cada ponto, vocês podem ir perguntando, tá? Dúvidas, podem me parar, aproveitem para poder questionar, porque aí a gente vai ter nessa troca e eu também vou complementando com o que vocês estiverem aí trazendo esclarecimentos. Belezinha? Prontas? Beleza? Uma de vocês aí passou recentemente por entrevista? Como é que estão com relação a isso? Ainda não. Ainda estamos trabalhando para esse momento, né, Elaine? Isso. Em breve, né? Quem sabe? Isso. E a Fabiola? Eu já fiz uma entrevista uma vez, mas já faz um tempinho, recentemente nenhuma. Beleza. A gente tem alguns pontos importantes de entrevista, mas assim, nos últimos tempos, a gente tem falado mais sobre isso, tá? Sobre o posicionamento na entrevista, como que eu devo me portar, como que eu posso falar. Tem técnicas de respostas para eu poder fazer uma resposta com uma boa apresentação. Então, eu vou passar aqui para vocês, porque é algo que a gente vem discutindo mais nos últimos tempos, tá? Pensando muito na preparação daquele candidato para o momento da entrevista, tá? E aí, para nós começarmos, alguns pontos importantes. Tá dando para vocês verem direitinho? Quer que eu aumente a tela? Tá de boa? Como é que tá? Tá bom por aqui. Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês tranquilo. Então, tá. Como não é slide, então, se precisar, eu aumento aqui, tá? Então, o que que a gente tem de pontos importantes no momento da entrevista? Assim, as dicas iniciais. E aí eu vou explicando agora e no decorrer do nosso bate-papo aqui o porquê que elas são tão importantes, tá? Primeira coisa, se eu vou participar de uma entrevista, eu preciso estudar aquela vaga. É fundamental, tá? É fundamental eu entender o que eles estão pedindo, qual vai ser a responsabilidade daquele cargo, ter uma noção geral, eu tentar entender, é algo que eu já tive algum tipo de experiência? Sei lá, estou vendo uma vaga de recepcionista. Quais são os requisitos? Atendimento ao público, organização de documento, mexer em computador, atender telefone, não sei, vai estar escrito lá. São coisas que eu já tenho algum tipo de habilidade, mesmo que não só profissional, mas pessoal, eu me entendo. Então, eu preciso entender, tá? Porque, assim, muitas coisas que vão vir durante a entrevista vão estar vinculadas a ela, tá? Na área de tecnologia, vou me posicionar ali nas primeiras vagas. O que eles pedem, tecnologias que eles pedem. Muito dificilmente, quando a gente pensa nas vagas de tecnologia, muito dificilmente eu vou ter conhecimento em todas as tecnologias que se pede ali, tá? Então, eu posso olhar as 3 principais, que geralmente são as mais importantes, e depois as outras, se eu não tenho uma prática, eu pelo menos posso dar uma estudada o que é, tá? Mas dificilmente eu vou ter prática com todas as que se pedem. Vocês têm acompanhado vagas assim de tecnologia, alguma coisa nesse sentido? Sim, geralmente é muitos requisitos, né? A pessoa às Requisitos. vezes, não vou me candidatar por causa que tá além daquilo que eu já sei, né? Isso. Vocês duas estão fazendo o curso aqui de Full Stack? É isso?
Ou qual outro? Eu estou no Elas Starter Mais, Elas no Front. Ah, tá, Eu beleza. também. Ah, então vocês estão no front, beleza, então. Então tá. Só para eu entender. Mas é isso mesmo, tá? Muitas vezes se pedem muitas tecnologias, até porque, gente, a gente tem um leque muito grande, abrangente. Então, nem tudo a gente vai saber. Agora, não é porque eu não sei que eu também não posso dar uma preparada caso eu vá para uma entrevista. Não conheço essa tecnologia, mas se eu der uma lida no que ela faz, no que é, beleza, eu chego lá e falo, olha, eu não tenho a prática, conheço, li alguma coisa sobre, mas não tenho a prática ainda. Mas pelo menos eu sei do que se trata. Até porque tem muitas tecnologias que a lógica dela é a mesma, tá? Elas vão aperfeiçoando, atualizando. Então, às vezes, quando você lê uma, você fala, parece com aquela outra lá. Então, muitas têm uma lógica semelhante. Então, quando eu leio a documentação dela, pelo menos para eu ter uma ideia do que se trata. Beleza? Não deixem de ir ou de se candidatar ou de se aplicar à vaga por conta de não ter o conhecimento todo. Principalmente, como a gente tá falando aqui, é o caso de vocês, em cargos iniciais. Por mais que a gente vê muitas vagas de júnior solicitando 1 milhão de coisa, né? Então, hoje, infelizmente, a gente tem esse posicionamento de mercado aí com relação às vagas. Mas, quando você entende que é um júnior, que é um estagiário, você sabe que a pessoa não tem um leque ali, ela veio para aprender mesmo. Então, estudar a vaga é importante. Estudar a empresa, deixa eu entender se é uma empresa que tem uma cultura de inovação, se é uma empresa mais tradicional, como que ela é, para eu poder também ter um entendimento. O tal do fit cultural, que é uma avaliação que a empresa faz nos candidatos para entender o jeito que eles trabalham, se combina com o jeito da empresa, tá? Então, como que eu sou? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosta de trabalhar com mais autonomia, com mais independência? Será que a empresa é uma empresa que tem essa cultura ou ela é uma cultura mais centralizadora? Então, isso é o tal do fit cultural. Então, o meu estilo de trabalho se combina com o tipo de trabalho da empresa, mas eu também posso fazer essa avaliação. Se eu estudo a empresa, se eu entendo um pouco como que ela se posiciona, segmentos, quais são os produtos principais. Então, a apresentação minha vai ser muito mais coerente na hora que eu estiver trazendo, na hora que eu estiver conversando, o recrutador vai ver que eu entendi, que eu estudei sobre a vaga, e eu vou conseguir trazer de uma forma mais assertiva ali os pontos que eu acho que são interessantes, tá? Outro ponto que eu preciso pensar, por que que eu me interessei? Então, assim, lógico, estou iniciando carreira, tal, mas é legal eu pegar algum ponto importante. Por exemplo, eu dei o exemplo da empresa com cultura de inovação. Eu sou uma pessoa que eu também penso assim, eu gosto desse ambiente, eu me identifiquei com o que eu vi. Então, eu faço um link ali com o que eu entendo que seja a empresa, com o que eu entendo que seja a vaga. Eu acho que vai agregar muito para o meu aprendizado, é uma oportunidade e tal. Então, por que que eu me interessei? Como que ela contribui comigo? Contribui para o meu desenvolvimento, para o meu aprendizado, é o início da minha carreira, sei lá, se eu estou fazendo uma transição de carreira, vai ser a minha primeira oportunidade na área, então eu estou com todo o gás, tá? Como você contribui com ela, tá? Aqui, a Elaine já trabalha em outra área, certo, Elaine? Sim, trabalho sim, tenho uma profissão. Mas atualmente eu estou desempregada. Ah, sim, tá, ok. E a Fabiola? Eu trabalho como técnica administrativa na Secretaria de Educação aqui da minha cidade. Legal. De onde você é, Fabiola? Eu sou de Virgem da Lapa, Minas Gerais. Sabia que você era de Minas. Só pelo sotaque. Somos, tá? Eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, tá? Legal. Ai, ai. Então, assim, dentro do que eu faço hoje, a gente tem algumas habilidades que a gente chama de competências transferíveis.
Então, se eu estou indo para uma área, o que eu trago de desenvolvimento, de conhecimento, de aprendizado da minha atividade anterior? Pode ser conhecimentos, talvez, mas pode ser habilidades. Então, por exemplo, se eu sou da área administrativa, eu trago organização, eu trago, talvez, atenção, concentração, depende do trabalho que eu faça, mas planejamento. Então, o que eu posso trazer para contribuir para aquela vaga e para a empresa? Né? Então, eu já trabalho, eu já tenho noção de como funciona, eu já tenho disciplina, eu já trabalhei com grupo, já trabalhei com equipe. Então, não é, apesar de a área ser uma área nova, eu não sou nova de emprego. Eu já tenho experiência. Então, eu trago essa minha experiência junto para poder complementar todo o meu desenvolvimento. Beleza? Ok? Ok. Beleza. Uma coisa que é muito importante é eu não devo falar mal de nenhuma empresa, de nenhum colega, de nenhum gestor, de nada. Mesmo que eu morra de ódio por dentro. Tá? Numa entrevista, eu preciso transparecer, passar ética profissional. Então, mesmo que eu tenha saído da empresa porque eu não aguentava o meu chefe, porque eu briguei com alguém, porque a empresa era um saco, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu foco muito mais nos aprendizados. Então, olha, não estou lá mais, mas foi uma experiência interessante, eu aprendi muito, foi uma escola para mim e tal. E agora eu quero colocar todo esse meu aprendizado numa outra área e aprender muito mais ainda. Então, eu foco sempre no ponto positivo, mesmo que internamente o negócio não seja tão bem por aí, tá? Porque a impressão do recrutador é assim, se ela está falando mal da empresa anterior, ela vai falar mal daqui também. Então, é uma questão de ética profissional. Beleza, tá aqui? Beleza. Agora a gente vai para as perguntas de entrevista, tá? Quero mostrar para vocês os estilos de pergunta que a gente tem. Então, eu posso ter... São 2 estilos. Eu estou pensando aqui, meninas, assim, numa estrutura de entrevista na área de recursos humanos, gestão de pessoas, tá? Porque se vocês forem fazer uma entrevista, por exemplo, técnica, com o requisitante da vaga, com o gestor da vaga, ele vai ser muito mais técnico. Ele vai falar sobre as tecnologias que vocês conhecem, a profundidade. Ele vai fazer uma avaliação e vai trazer perguntas técnicas. Mas o RH, que geralmente é o departamento que conversa primeiro com os candidatos, o RH não tem competência técnica para avaliar. No máximo, ele vai validar o que ele entende que está sendo solicitado ali, porque ele tem um scriptzinho. Então, ele vai perguntar, por exemplo, nessa vaga é necessário o conhecimento em Python. Você tem conhecimento? A pessoa vai explicar, ele vai falar, ok, ele vai para o outro. Ele não tem profundidade para explorar isso, porque não é a área dele, tá? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui, um estilo de entrevista voltado para a área de gestão de pessoas, recursos humanos, certo? E aí, nessa área, a gente tem 2 tipos de perguntas que podem vir. Perguntas objetivas, que seriam, por exemplo, sua trajetória profissional, os conhecimentos que você tem, por que você se interessou por essa vaga, se você tem pretensão salarial, é o objetivo. Ela pergunta, você responde. Tá bom. O que eu preciso ter cuidado só nas perguntas objetivas? O tempo, tá? Eu preciso trabalhar a minha capacidade de ser mais sucinta e direta. Eu vou responder exatamente o que ela está me perguntando. Ok? E a gente tem um modelo de entrevista por competências, perguntas voltadas por competências, que o foco dela é solicitar que o candidato conte uma situação que ele já vivenciou, mesmo que não seja nessa área, onde ele trabalhava, enfim. E aí, eu peço para que ele conte
enquanto ele está contando, eu estou pensando quais habilidades que ele teve que ter para fazer o que ele está me contando que fez. Tá? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai lá na entrevista, o recrutador pergunta assim para você, você já trabalhou com público? Já trabalhei com público. Qual foi o cliente mais difícil que você trabalhou? E como você lidou com ele? Você vai falar, nossa, peraí um pouquinho. Tá? Vamos pensar que na experiência o front-end teria um contato com o cliente ali para entender o que ele quer. Ou acompanhava alguém que teria o contato, fazer um primeiro briefing ali para entender qual que é a ideia do cliente. Por isso que eles estão perguntando. Aí, quando a pessoa conta, fala, olha, teve uma vez, uma situação onde eu trabalhava com vendas, e aí teve um cliente que chegou e não sei o quê. Conforme ela vai contando ali a situação, o recrutador está pensando, tá, então ela teve que ter comunicação, gestão de conflitos, negociação, flexibilidade, paciência, empatia, para poder lidar com aquele cliente. Ela vai levantando um monte de características de comportamento. Deu para entender? Logicamente, né, meninas? Não essa é a minha praia, né? Eu estou mostrando para vocês como que a gente estrutura. Então, a entrevista por competências, ela sempre vem pedindo para que você lembre de uma situação e não que você se imagine. Porque eu imaginar numa situação, eu posso imaginar o que eu quiser. Agora, quando eu conto alguma coisa, realmente eu trago comigo as habilidades, é que a gente não deixa isso de forma explícita, mas enquanto eu vou narrando, eu vou trazendo junto as habilidades que eu precisei contar ali para poder lidar com aquela situação, tá? Tomada de decisão, relacionamento interpessoal e um monte de outras aí que a gente tem. Beleza. Entendido. Aí, como que eu posso pensar numa estrutura de respostas, tá? As duas aqui lidavam com o cliente ou não? A Elaine lidava com o cliente, certo? Sim, Tá. sou técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem, tá. A Fabiola, na parte administrativa, você fazia algum tipo de atendimento também, Fabiola? Sim, e também eu já trabalhei com vendas, então eu já atendi vários clientes. Total. E outra, né? Dependendo da situação, dependendo da empresa, a gente pode não ter clientes externos, mas tem clientes internos, né? RH, por exemplo, é um departamento que toda empresa é cliente do RH, né? Todos os outros departamentos. Então, vamos pensar que se vocês fossem responder a uma pergunta dessa, lembre de um cliente difícil que você atendeu, e como que você lidou com ele. O que seria o mais interessante? Aí eu trago para vocês, como que eu vou organizar essa resposta? Putz, o que a Carol quer, gente? Como é que eu vou organizar uma resposta dessa? Do nada, né? Eu posso levar em consideração essa técnica de entrevista aqui, de resposta de entrevista, que chama método STAR, tá? O que seria o método STAR? Situação, tarefa, ação e resultado. Situação, eu preciso contextualizar para a Carol qual era a situação naquele momento, senão ela não vai entender. Então, assim, olha, eu recebi um cliente, porque ele levou vamos supor que eu sou vendedor, igual eu falei. Ele levou um produto da loja onde eu trabalhava, mas o produto foi com defeito. E aí ele voltou muito bravo para reclamar. Essa era a situação. Para a pessoa entender qual era o contexto. Tá. Qual que era a tarefa? Então, a partir dessa situação, o que precisava ser feito? Então, nessa situação, a gente precisava orientar o cliente que nós íamos procurar um produto igual ou mais próximo, semelhante do que ele levou, para a gente efetivar a troca. Isso era o que precisava ser feito. Tá, entendi. Aí eu venho com a ação. Dentro dessa situação, qual foi a minha responsabilidade? Então, enquanto o cliente estava lá, ele chegou muito nervoso, eu fiquei responsável por acalmá-lo, enquanto a minha colega
ia no estoque e procurar um produto que fosse igual ou mais próximo do que ele havia comprado. E eu fiquei ali responsável por acalmar, por explicar para ele que o produto a gente ia efetivar a troca o mais rápido possível, tendo paciência com o que ele estava falando, entendendo a situação, me colocando junto na situação. Então, fiquei responsável por acalmar enquanto a gente não efetivava a troca. Então, a situação, o que precisava ser feito, a minha responsabilidade dentro dessa tarefa e o resultado. E aí eu estou contando a situação. Por sorte, a minha colega encontrou um produto igual ao que ele tinha comprado, e ficou tudo bem, ele foi embora, satisfeito, a gente conseguiu efetuar a troca tranquilamente. Beleza. Então, quando eu trago essa estrutura de resposta, eu explico exatamente os passos para o recrutador. É igual a gente fala em redação de escola, com começo, meio e fim. Então, eu conto o começo, eu explico como tudo se deu, e trago o resultado, mas eu vou por blocos, aí fica mais fácil, porque eu contei o contexto, falei da situação, beleza, não preciso mais falar sobre isso, acabou, aí eu já vou para a tarefa. Tá, o que a gente precisava fazer? Era isso. O que eu fiz de responsabilidade, qual que foi a minha? Eu conto e o resultado que a gente teve. Aí o recrutador consegue acompanhar. Por que a gente traz uma estrutura de resposta? Porque quando a gente pergunta algo que a pessoa não está esperando muito, ela vai elaborando meio que na hora ali. E aí ela pode ir, voltar, falar, não, mas antes disso tinha acontecido uma outra coisa que eu esqueci de falar. Então, e aí ela vai sem uma sequência cronológica dos fatos. E aí o recrutador pode não conseguir acompanhar exatamente o que foi que aconteceu. Deu para entender? Faz sentido? Alguma de vocês quer experimentar? Quer, Elaine? Pensar numa situação onde você precisou atender um cliente difícil e levando em consideração esses passos para você responder? E uma situação que eu já passei, como técnica de enfermagem, chegou uma pessoa no atendimento e com o filho e nos prantos e tal, chorando porque ele tinha se machucado. Então, eu tentei acalmar essa pessoa enquanto falei com a colega de lado para chamar o superior, para ver a situação. Enquanto isso, eu fui dando os primeiros cuidados iniciais e acalmando a mãe. E assim a gente deu continuidade ao atendimento. Sim. E o resultado disso, qual foi? O resultado foi que, graças a Deus, não era nada grave, a criança estava bem e a mãe saiu tranquila. É isso. Pronto. Rapidinho, ó, a gente conta uma situação rápido, contextualizou, expliquei, falei o que tinha que fazer e o fechamento disso. Então, fica mais fácil para a gente organizar uma resposta e trazer ela de forma mais completinha. Teve uma vez que eu fiz uma simulação de entrevista com um aluno da CU. E aí, eu perguntei para ele, ele trabalhava voluntariamente como front numa plataforma de cursos que tinha. Uma plataforma, nem sei qual plataforma é, não lembro mais. E tá bom, e aí a gente conversando, tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, eu perguntei se tinha tido algum projeto que ele tinha participado, que era mais expressivo, assim. E aí ele falou assim para mim, então, nessa plataforma que eu estou prestando serviço voluntário, na verdade, eu montei uma comunidade no grupo de WhatsApp com 450 alunos. Aí eu já pensei, falei assim, nossa senhora, 450 num grupo de WhatsApp. Eu acompanho as comunidades daqui da GrowDev, acompanhava de uma outra EdTech, eu sei o quanto que é difícil você ter uma galera e outra. Ainda ele falou assim, e aí a gente vai conversando por lá. Eu falei, putz, espera aí, calma. Pensei comigo, um grupo de WhatsApp com 450 pessoas, que conversa e tem interação, inédito, né? Mas ele contou
o resultado só. O grupo foi só o resultado das ações que ele fez. E aí eu precisei ficar perguntando. Falei, primeira coisa, por que o grupo era para... Porque ele não tinha explicado. Então, o grupo era para isso. Beleza. Como que você foi captando essas pessoas, de estratégias que você usou, quais recursos você usou para poder trazer essas pessoas para a plataforma? Aí ele explicou. Então, a plataforma em si era só o resultado de tudo, que ele não contextualizou, que ele não explicou. Entendem? Então, por isso que a gente precisa pensar na situação como um todo. Fica mais fácil para entender? Fica mais fácil, né? Ok. Bom, alguns pontos importantes aí, tá? O que eu preciso pensar quando eu vou para uma entrevista? Quais pontos chamam a atenção de um recrutador? O posicionamento. Então, saber me apresentar, saber falar, por exemplo, saber contextualizar. Pode falar, Elaine. Desculpa, Carol, só perguntando, porque no caso eu ainda não tenho, né, experiência como front-end. Eu poderia também explicar dessa maneira, se fosse em outra área, explicando para a atual que eu quero? Perfeito o que você falou, sim, tá? Porque o que acontece? Você pode falar, olha, nessa área em específico, eu ainda não tenho experiência, mas eu posso contar da minha atividade anterior? Porque o que acontece? Habilidade é habilidade. Então, se eu conto nessa área, se eu conto em outra área, se eu conto na minha vida pessoal, tá tudo certo. Eu estou demonstrando quais são as habilidades que eu tenho. Inclusive, eu não sei como é que tá agora, tá? Mas teve uma época que eu conversava com os alunos, todos, era uma onda, assim, que estavam participando de entrevista, de perguntas pessoais. Tá? Então, por exemplo, me conte a situação ou a decisão mais importante que você já enfrentou na sua vida pessoal. Aí a pessoa já dava aquele gelo, né? Fala, putz, falar de vida pessoal. Mas eu tô contando. Fala, olha, então, a mais difícil nesse momento, que eu lembro, foi eu precisei mudar de cidade. Aí, quando eu mudei de cidade, eu deixei meu emprego, não sei o que, a pessoa vai contando. É a mesma coisa. Como que você fez para mudar? Então, primeiro meu marido foi, aí ele conheceu a cidade, ele foi antes, ele alugou a casa, porque, sei lá, eu tinha filho, a gente tinha que pensar em escola, então a gente foi se organizar. Conforme eu estou contando a situação, mesma coisa, eu também estou colocando habilidades. Então, não tem problema nenhum de ser questões acadêmicas ou profissionais. Prioritariamente, profissionais, não, mesmo que seja de outra área, não tem problema, tá? Beleza? Ótima pergunta, viu? Então, assim, eu saber me posicionar, eu saber fazer essa resposta de forma mais completa, eu estou argumentando bem, eu estou preparado, eu demonstro que eu tenho um raciocínio mais organizado, uma mentalidade mais organizada, e aí eu consigo ter uma boa apresentação, tá? Mentalidade de dono, o que é isso? Quando a gente fala dos resultados da empresa, ou o resultado que aconteceu, igual a Elaine contou a situação, eu entro junto, eu vou junto, eu faço parte da equipe, às vezes o problema nem é meu, mas eu vou junto. Isso demonstra o quanto eu estou preocupada em contribuir com a empresa. Então, a mentalidade de dono seria eu me sentir parte e eu ter atitudes condizentes com isso, pensando, sei lá, no bom atendimento, no acolhimento das pessoas, enfim, o objetivo maior ali, tá? Depois a gente tem a venda pessoal, que é saber conectar a sua trajetória com a vaga em questão, trazer projetos ou situações conectadas à vaga, beleza. Mas, de novo, ok o que a Elaine colocou, porque se é uma área que eu ainda não tenho experiência, mas mesmo assim, o que eu posso fazer? Se tiver escrita as habilidades ali que são necessárias, eu conecto aquela habilidade com a experiência que eu tenho. Então, se está falando que precisa ter, sei lá, organização e bom nível de atenção, aonde que eu preciso ter isso no meu último trabalho, na minha profissão, nas minhas experiências? Aonde que eu tive? Aonde que eu usei isso? Ou quais atividades eu entendo que eu precisava
de atenção e organização. E aí eu posso trazer essas atividades, tá? Então eu falo, não tenho experiência nessa área nesse momento, mas no meu trabalho anterior, sim, eram 2 competências que eram importantes para eu usar nessa e nessa situação, tá? Comunicação assertiva, falar, ouvir, ser objetivo, tá? Então, assim, a comunicação, ela é importante porque ela não é só eu falar. Na entrevista, principalmente, é eu ouvir. Então, deixar o recrutador falar, deixar ele finalizar, para depois eu responder, tá? Vocês costumam ou acham que ficariam nervosas numa situação de entrevista? Sim, eu tenho Eu muito sim. problema com nervosismo, é algo que eu até tenho que melhorar e muito, por isso que eu participo de muitos cursos online para melhorar um pouquinho minha fala. Só que quando eu tô muito nervosa, dá branco e às vezes eu esqueço tudo. É isso mesmo. Tá? Elaine, quer completar antes de eu falar aqui? No caso meu, é quando eu me perco em alguma situação, aí eu esqueço o contexto inteiro, tá entendendo? Tá. Aí eu não consigo voltar para o ponto que eu estava. Aí começa a Perde o baralhar raciocínio. tudo. Isso. Perde o raciocínio. Mas você viu que, por exemplo, pegando no exemplo do método STAR, ele ajuda a gente a manter esse raciocínio, certo? Fica mais fácil. Sim, sim. Fica mais fácil, então já é um ponto. Deu tempo de contextualizar um pouco assim na mente, né? Seguindo os passos. Isso aí, dá tempo de construir melhor na mente seguindo os passos. É isso aí mesmo. Agora, a questão do nervosismo, não precisa nem ser só o nervosismo, tá? Mas vou explicar para vocês de uma forma geral. Qualquer emoção, quando ela vem acima do habitual, tá? Pode ser nervosismo, pode ser ansiedade, pode ser tristeza, pode ser alegria, pode ser qualquer uma. Que ela venha mais fora do padrão, vamos dizer assim, ela vai criar um fuzuê no nosso organismo, tá? Então, emoção e razão dentro do cérebro, elas ficam mais ou menos tudo junto. E aí, geralmente, a razão, ela toma conta ali, ela tem o espaço dela, a emoção tá ali, mas ela fica mais encolhida um pouquinho. Quando ela aparece, é ela que toma conta, tá? E isso acontece meio que biológico, isso acontece meio que real no cérebro, tá? E aí, vamos pensar numa situação normal. Eu estou bem, estou equilibrada, estou pensando, estou trabalhando o meu raciocínio, estou trabalhando a minha organização, eu estou estudando um texto, sei lá, estou trabalhando a minha memória, a minha atenção, porque a minha emoção está, vamos dizer assim, equilibrada, tá? Quando ela sai do habitual, acontece ao contrário. Você faz assim, ó. A emoção toma conta e a razão, a atenção, a memória, a capacidade de análise fica em segundo plano. Então, eu tenho mais dificuldade de acessar uma informação, de lembrar uma informação, porque a emoção está atrapalhando. Eu estou muito mais preocupada com a minha barriga que está doendo, com o meu coração que está batendo, com o meu pé que não para de mexer, ela falando e eu já pensando, minha Nossa Senhora, como é que eu vou responder esse negócio? Eu não consigo nem lembrar disso. Acaba que a pessoa não raciocina mais, né? Porque fica todas aquelas emoções que a pessoa não sabe mais o que falar, Perde o tudo. senso, tudo. E isso acontece real, tá? Então, eu brinco, é igual mãe fala pra gente, quando a emoção toma conta, a razão, a gente perde a razão. É exatamente isso, tá? Então, o que eu preciso fazer? Por mais difícil que seja, e vou explicar como que a gente pode fazer isso, mas tentar controlar essa emoção. Para que eu consiga acessar as informações, lembrar de uma situação. E aí, quando a gente está com a emoção muito forte, você vai numa entrevista, beleza, ela perguntou uma coisa, você não lembrou. Na hora que você sai e vira esquina, você fala, putz, grila, aconteceu isso comigo essa semana, como que eu não lembrei? Porque daí a emoção já... E aí a gente lembra. Vocês conseguem pensar qual é a técnica que a gente tem que fazer
para controlar a emoção? As pessoas falam que falar, beber um pouquinho de água, mexer alguma caneta, algum objeto ajuda. Tá. Mais alguma coisa além disso? Pode Pra ser beber. sincera, eu não sei não. Tá, beleza. Nunca assim, nada assim que o pessoal fala, né, que a pessoa tem que fazer. Eu tento colocar em prática na hora, mas nunca consigo, não. Nunca flui. Ser assertiva, não, Quando a gente tá nervosa, a gente acaba demonstrando. Porque o que acontece? Eu vou explicar para vocês. Primeira coisa que acontece, e acontece fisicamente, tá? Acontece mentalmente, porque daí a gente fica nervosa, fica pensando, o pensamento acelera, mas vou explicar tudo o que acontece. Quando a gente fica nervosa, ansiosa, eu falei, qualquer emoção acima, estressada, qualquer uma que seja, a primeira disfunção no corpo que a gente tem é o pulmão. A gente começa a respirar mais rápido, tá? O pulmão funcionando mais rápido, aqui embaixo, né? Vai para cá. Ele aumenta a minha frequência cardíaca. Meu coração bate mais rápido. Ó, meu coração batendo mais rápido, ele aumenta a corrente sanguínea. Então, o meu sangue vai passar pelo meu corpo mais rápido. Quando ele passa mais rápido pelo meu corpo, ele passa mais rápido pelo meu cérebro. As sinapses, que é tudo os insights que a gente vai tendo, ele acontece muito rápido. Então, não dá tempo da gente pensar algo mais formulado. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer o meu pulmão voltar para um estado mais tranquilo. Então, é o que eu brinco assim, a gente engana o nosso corpo, tá? Porque o meu corpo com a mente está muito correlacionado, ó, vocês viram. Eu tive um pensamento, o pensamento já refletiu todo no meu corpo, mas eu consigo trabalhar de forma ao contrário. Eu consigo fazer o inverso. Eu posso mostrar para o meu cérebro que eu estou tranquila, mesmo que eu não esteja, e aí ele vai entender, não, Carol, tá de boa, então ficamos de boa aqui também. Como que eu faço isso? Fazendo o meu pulmão voltar ao estado, pelo menos, mais baixo, que é respirando devagar. Então, durante a entrevista, eu vou controlando a minha respiração. E, ó, eu controlo a minha respiração e aí eu controlo a minha comunicação. Eu vou falando mais pausadamente, dá tempo de eu respirar com mais calma, e o meu coração, e o meu pulmão começa a voltar para a frequência normal. Ó, a gente já faz assim, ó. Meu pulmão voltando a bater, a funcionar normalmente, meu coração volta ao normal, a corrente sanguínea volta ao normal, as sinapses cerebrais acontecem naturalmente, que seriam essas ligações que faz com que a gente use essas funções que a gente tem, né? As funções cognitivas, aprendizagem, atenção, raciocínio, análise, que eu preciso num momento de entrevista. Então, eu consigo controlar a respiração. Eu posso ir respirando para a entrevista. Vai respirando para a entrevista. Respirando devagar. Puxa, segura um pouquinho, solta, enquanto eu estou indo. Na hora que eu estou na entrevista, vai falando pausadamente. Enquanto a recrutadora está fazendo a pergunta, vai respirando. Vai respirando. Segura um pouquinho, solta. Segura um pouquinho, solta. Aí eu presto muito mais atenção na minha respiração do que em qualquer outra coisa no meu corpo que possa me dispersar. Deu para entender? sim, deu sim. É prática, tá? Faz total sentido, porque quando a pessoa está se sufocando, né, tendo engasgo, a pessoa começa a perder a funcionalidade dos pulmões e geralmente não tem mais oxigênio, o cérebro começa a perder o resto das funções, né? E a gente fica lá morrendo engasgado e não sabe raciocinar. É isso aí. É isso aí mesmo, tá? Diga, Fabiola. Uma coisa também que me atrapalha é que, além de respirar rápido também, eu falo muito rápido. Às vezes eu fico tão nervosa que eu falo tão rápido
E quando eu termino de falar, eu nem sei o que eu falei. Isso. Mas isso é um sintoma da ansiedade. Você poderia estar com dor de barriga, você poderia estar com a mão suada, você poderia ficar com o rostinho vermelho. A comunicação, ela é um sintoma da ansiedade. Então, se eu, melhor ainda, eu controlando o que eu falo, falando mais pausadamente, eu consigo pensar, consigo me posicionar, consigo ter melhor dicção no que eu falo, e aí sim eu consigo controlar a respiração. Então, é mais fácil, inclusive, a gente controlar a comunicação, porque conforme eu vou me controlando e falando mais devagar, mas você já tem que ir de caso pensado, tá? Ó, vou para entrevista, chega lá, vou respirar, eu vou falar devagar, eu vou falar devagar, eu vou falar devagar. Se você vê que você acelerou, você volta. Porque daí você consegue trabalhar na respiração. Certo? Eu sou igual. Sabe o que é engraçado? É que depois, quando a gente passa, né, a atenção, a gente quer repetir a dose. Quer, né? Não sei se já sentiu essa É emoção, adrenalina, sabe? né? A pessoa tenta rever de novo, querer que aquilo aconteça de novo para fazer um pouco diferente. É verdade. Porque daí a gente pensou, a gente raciocinou, falou, putz, como é que eu fiz isso? Como é que eu falei isso? Como que aquilo? Então, aí a gente pensa que poderia fazer, mas é por isso que, assim, eu preciso ir preparada. Eu preciso me preparar psicologicamente. Eu vou respirar, eu não vou falar rápido, eu vou pensar, por exemplo, essa e essa situação, eu acho que são interessantes eu trazer, se ele perguntar, eu já vou me preparando. Aí eu tenho a tendência de ser mais tranquilo. Tá? É prática, tá? Um outro ponto importante é a imagem pessoal. Então, assim, vestimentas adequadas. Por isso que, às vezes, a gente pesquisar a empresa é um ponto importante, tá? Porque daí eu já tenho uma noção de, sei lá, eu vejo foto de treinamento daquela empresa, eu já consigo ver mais ou menos como que a galera se veste. Teve uma mocinha que também, tadinha, ela fazia o XY. E aí, ela falou assim para mim, Carol, eu fui fazer uma entrevista presencial num escritório de arquitetura. Falei, beleza, acho que, sei lá, eles queriam montar site, sei lá o que eles queriam fazer, e chamaram ela para uma entrevista. Beleza. Ela falou assim, Carol, na hora eu pensei assim, galera de arquitetura, de boa. Todo mundo de boa, deve ser uma galera de artes, mas eu já pensando comigo, falando, deu ruim, quer ver? Falou, Carol, eu tinha acabado de pintar meu cabelo de rosa. Eu fui com roupa, sabe aquelas roupas indianas? Saiu pensando assim, eu vou chegar lá, galera tudo criativa, porque é arquiteto, designer e tal. Aí eu falei para ela, não, você chegou lá, tava todo mundo de terninho e engravatadinho. Ela falou exatamente isso. Eu falei, não, galera da arquitetura é super formal. Ela falou, fiquei com tanta vergonha, eu juro. Ela falou, fiquei com vontade de sair correndo. Eu pensava assim, minha nossa senhora, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não tem nada a ver comigo. E morrendo de vergonha. Então, a gente precisa dar uma pesquisada para não dar bola fora. O máximo, assim, vou com uma calça, tal, um camisetinho, alguma coisa, não precisa muito chique, mas também não dá para ir muito largadinho. E mesmo que seja online, tá? Me preparar como se fosse uma entrevista presencial para eu ter esse cuidado. Certo até aqui, meninas? Ok. Como vocês duas aí têm uma experiência, não em larga escala ainda, porque são novinhas, mas terão, mesmo que de outra área, sem problema nenhum, eu preciso trazer a minha trajetória profissional. Tá? Então, por exemplo, a pergunta é essa: conte sobre sua trajetória profissional. O objetivo, né? Organização de pensamento, linha do tempo, como que a pessoa conta. E vocês ainda têm que se prepararem para a pergunta que seria o porquê vocês estão mudando de área. O que vocês buscam, o que vocês esperam, o que motivaram vocês a buscar uma outra oportunidade. Aquela hora a Elaine respondeu. Fabíola, quer responder? Se alguém perguntasse isso para você numa entrevista?
Ai, me deu branco. Aí, ó. Respira. Ai, pode repetir a pergunta, por favor? Posso. O porquê você se interessou em mudar de área? Na verdade, a tecnologia já era minha área inicial. Eu estou estudando, estou concluindo minha faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Enquanto eu não acho nenhum trabalho fixo na área, eu estou buscando evoluir e constituir competências em outras áreas. Já trabalhei bastante com o público, inclusive o meu primeiro emprego foi através de um programa aqui da minha cidade, que foi a Guarda Mirim, que eu participei e consegui o meu primeiro emprego de jovem aprendiz, onde eu adquiri muito conhecimento com atendimento ao público, e agora consegui um outro emprego na parte administrativa, então eu estou adquirindo muita competência, principalmente de resolução de problemas. Entendi. Mas já pensando em daqui a pouco estar na área de tecnologia. Isso. Perfeito. Pronto. Fabiola está contratada. Tá vendo? Ótima resposta. Foi super bem, né, Elaine? Não foi super bem? Foi sim. Ela disse que não respira, mas ela entonou bem, falou bem só. Tá vendo? Eita, tem que respirar mesmo para poder conseguir se posicionar bem, porque consegue. Mas é isso, tá? Então eu preciso pensar. São áreas que é área que eu já gostava, que me chamou a atenção, enfim. Então eu só penso, preparar essa pergunta aí, caso venha. E o mais legal mesmo, assim, o ponto que a Fabiola trouxe, assim, do que eu já estou aprendendo e que eu vou colocar na atividade que eu estou visualizando, né? Na experiência. Então, isso é um ponto importante para destacar. Até porque, gente, a gente pensa que não, mas habilidades comportamentais a gente acha que todo mundo já tem que ter. Não, eu sou educada com as pessoas, todo mundo vai ser. Não, infelizmente, não. Né? Então, eu preciso falar dessas habilidades que eu tenho, que eu identifico em mim, que eu acho que são bem desenvolvidas, porque as soft skills, principalmente nos cargos que estão começando, elas são muito mais importantes, porque são cargos que não se tem muito conhecimento técnico ainda mesmo. Então, se eu vou contratar, eu prefiro contratar uma pessoa que eu veja que ela está aberta a aprender, ou que ela tem iniciativa, porque ela ainda está começando o desenvolvimento dela no conhecimento técnico. Mas, nas habilidades comportamentais, ela pode se trazer uma boa complementação, tá? Beleza, tá aqui? Beleza. Soft skills, tá? Então, o que são as soft skills? São as competências comportamentais, tá? Como eu estava falando aqui, solução de problemas, relacionamento interpessoal, comunicação, trabalho em equipe, soft skills. Então, as perguntas têm um intuito de avaliar soft skills, pensando na área de recursos humanos, como eu estava falando para vocês. Então, por exemplo, me conta uma situação sobre uma participação em algum trabalho ao qual conseguiu fazer uma boa contribuição. Não precisa ser da área técnica, não precisa ser da área de tecnologia. E aí eu vou puxar pela memória. Um trabalho onde que eu tive uma boa contribuição. Pode ser contribuição técnica ou pode ser contribuição comportamental. E aí eu trago, penso nessa situação, organizo baseada no método STAR, e aí eu consigo trazer uma situação mais bem elaborada. Ok? Não lembro alguma questão, sei lá, profissional, mas eu lembro pessoal que seja, ou acadêmica que seja, eu pergunto, pode ser da minha faculdade, que eu tenho uma situação mais recente sobre isso? Ok, eu trago um grupo, né, de trabalho e tal, e uma contribuição boa que eu tive. Tá? Outro ponto importante, autoconhecimento. Objetivo, né? O objetivo dele é falar, avaliar senso crítico, tá?
Aqui, quando eu perguntei da contribuição, até, inclusive, eu possa trazer, quando eu conto a situação, não só o conhecimento técnico, mas às vezes eu já possa trazer também habilidades comportamentais. Então, pode ser que na situação que eu conte, eu fale muito mais de habilidades minhas do que de conhecimento técnico. Né? Então, a Elaine falou aquela hora, eu fiquei lá fora tentando acalmar a família, entendendo a situação, tal. Você está falando de habilidade comportamental, empatia, né, tolerância, flexibilidade, adaptabilidade para lidar com aquela situação, compaixão pela família, pela mãe. Então, você tá ajudando a pessoa, dando um apoio emocional para ela. Então, eu estou falando muito mais de uma contribuição de soft do que de hard. Não que não faça parte, né? Dar o amparo familiar faz parte do cuidador, faz parte da área de enfermagem. Mas mesmo assim, naquele momento, eu dei o meu suporte para ela, como pessoas também. Então, eu trago também habilidades. Por exemplo, vamos supor que vocês estão bem lá na entrevista e a recrutadora pergunta: me fale 3 qualidades que você possui e não abriria mão. O que vocês responderiam? É pra gente falar? Pode falar. Eu, assim, não sei se é um ponto bom, mas minha organização, eu acho que eu enfatizaria isso, porque sou muito organizada ao extremo mesmo. Todo o trabalho que eu sempre chegava, antes de tudo, eu primeiro organizava a situação, o que tinha antes de começar. Então, eu acho que esse seria um dos principais pontos que eu abordaria, de qualidade. Sim. Quer falar, Fabiola, antes de eu completar aqui? Eu sou comunicativa, também tenho uma mentalidade de crescimento, eu faço vários cursos para adquirir cada vez mais conhecimento na área que eu quero entrar. E também eu sou muito persistente. Quando eu começo alguma coisa, eu não termino, eu não paro enquanto eu não terminar. Eu gosto de terminar. Sim. Muito legal, tá? Os pontos que vocês trouxeram. E vou falar uma coisa importante. E vocês fizeram isso. É importante eu identificar a habilidade e contextualizar ela. Então, seria como que eu aplico ela na prática. Então, por exemplo, a Elaine falou da organização. E aí você trouxe o exemplo. Então, quando eu chego no meu trabalho, eu coloco tudo aquilo ali em ordem para eu começar a trabalhar. Então, é eu falar a habilidade que eu tenho, mas explicar por que eu entenda que eu tenha essa habilidade bem desenvolvida. Porque eu falo assim, fala uma habilidade, você fala trabalho em equipe, acabou. Tá, mas por quê, quando, em que momento que você entende que você tem essa habilidade bem desenvolvida? Tá? Então, quanto mais eu consigo explicar sobre ela, o porquê que eu vejo ela em mim, mais eu demonstro autoconhecimento. Tá? Agora vamos para a pergunta mais difícil de todas, né? Da entrevista. Agora me fale sobre uma necessidade de desenvolvimento que possui. Pode falar, vocês. Sem dúvida, é a ansiedade. Eu preciso controlar. Certo. A Elaine. minha também. A minha As também duas. seria essa. Tá. Não tem problema, logicamente, a gente trazer essa situação. O que é o mais legal? E aí, sorte que eu já dei a deixa aqui para vocês. O mais legal é eu identificar a habilidade, a dificuldade, eu saber que eu tenho essa dificuldade, e no momento da resposta, eu trazer como que eu estou lidando com ela. Agora, vocês já descobriram que a técnica de respiração é uma das mais utilizadas. Então, quando vocês responderem, vocês já tragam. Eu tive um mocinho num outro trabalho que eu presto serviço, e eu fiz uma simulação de entrevista com ele. Ele era novinho, é engenheiro, está começando. E aí,
eu fiz todo o acompanhamento com ele, então eu expliquei sobre entrevista, esses pontos aqui todos, a gente passou juntos, eu expliquei e tal, e eu fiz uma simulação, falei para ele, ó, Vitor, estuda bastante, tudo que a gente falou e vai preparado, beleza? Beleza. E aí eu perguntei sobre isso, fala uma necessidade de desenvolvimento. Ele falou assim para mim, eu tenho uma dificuldade de falar para muitas pessoas. Tá, beleza. Mas daí ele continuou, eu não falei nada. Aí ele falou assim, mas eu entendo que isso é um ponto importante. Eu que estou começando uma carreira, é um ponto importante. Eu quero chegar a um momento em que eu vou falar com muitas pessoas. Eu posso ser um líder, eu tenho que fazer uma apresentação. Então, dentro da minha carreira, é algo que eu quero vivenciar. Beleza, eu continuei quieta. E aí ele continuou. Então, eu tenho trabalhado bastante, e ele falou certinho, eu não tinha falado para ele sobre isso, mas ele falou, eu tenho trabalhado bastante técnica de respiração. Então, quando eu sei que eu vou falar para grandes pessoas, seja na escola, seja em qualquer oportunidade que eu tenha, eu vou trabalhando a técnica de respiração para eu conseguir controlar a minha ansiedade. Eu não tinha explicado para ele sobre a técnica, aí eu pensei, falei, ele estudou mesmo? Porque a técnica de respiração é a que a gente mais orienta. Então, ele mesmo contou, ele foi sozinho, ele mesmo contou, ele mesmo ainda completou, belezinha, falou que isso era uma coisa que ele entende que era importante para o desenvolvimento profissional dele, e ele mesmo deu a solução de como ele estava lidando com isso. Deu para entender? É isso, tá? Então, quando eu for, eu já vou preparada para responder algo, mas que eu também já consiga trazer, não a solução em si, porque se eu estou em desenvolvimento, ele ainda está em evolução, mas como que eu estou buscando trabalhar com isso. Beleza? Beleza. Outro ponto importante, já falei disso, vou só reforçar, tá? Eu entender a minha contribuição, tá? Então, assim, como que eu posso contribuir e como que isso pode ser um diferencial. Então, vocês que tiveram experiência ou estão tendo experiência, vocês podem trazer, e podem trazer também as soft skills. Então, por exemplo, igual a Fabíola comentou, eu sou uma pessoa muito persistente, então, se eu começar um trabalho, se eu tiver uma responsabilidade, eu vou até o fim naquilo. Então, eu posso trazer isso. Eu sou responsável, eu sou comprometida, eu gosto de aprender. Então, tudo que tiver novo, eu vou buscar conhecimento, eu vou complementar com alguma coisa que eu estudei, que eu pesquisei, que eu fui atrás. Então, tudo isso contribui para que o recrutador olhe e fale, eu vou apostar as minhas fichas nessa pessoa. Porque entenda, meninas, assim, não é só conhecimento técnico. Eu posso ter um candidato que ele demonstra top, e hoje vocês sabem que na tecnologia a molecadinha já cresce dentro do computador. Então, muitos já vão aprendendo isso, tá? Mas eu posso perceber que, por exemplo, ele nunca teve uma experiência na empresa. Ele nunca trabalhou em equipe. Eu não consigo entender como que é a solução de problemas dele. Não ficou claro para mim o quanto ele demonstra proatividade e iniciativa se ele tiver que ir atrás de alguma coisa. Eu vou apostar as minhas fichas nele numa contratação? Então, o recrutador, ele também precisa entender quais dos candidatos trazem mais segurança. Que eu entenda, eu vou contratar a Fabíola por tudo que ela falou, por tudo que ela demonstrou vontade, ela demonstrou motivação, que é o próximo ponto que a gente vai falar aqui. Então, a gente nunca sabe, lógico, não estou contratando ela para ficar a vida inteira, lógico, mas pelo menos eu acredito que ela vai agregar para a equipe. Consegue entender? Então, assim, quanto os níveis vão ficando mais alto, a competência técnica, não que a soft skills não seja importante, ela é importante em qualquer lugar, tá? Hoje, mais ainda. Só que, às vezes, uma pessoa se garante muito na competência técnica, e aí depende da necessidade do setor. Você fala, não, nesse momento, não adianta. Nesse momento, a gente precisa de uma pessoa que conheça bem várias tecnologias, que conheça o front-end, porque a gente não tem ninguém na equipe para fazer. Então, depende da necessidade, depende da empresa, depende da equipe.
depende do gestor. Se a necessidade for muito grande, ele vai arriscar na competência técnica, tá? Agora, depende do outro gestor. Eu já tive problema com fulano, conhecia muito, mas ninguém conseguia conversar, não dava. Não, gente, dessa vez nós vamos fazer diferente. Então, depende de tudo. Agora, nos cargos iniciais, mais ou menos todo mundo com o mesmo nível de conhecimento ali. Então, o que vai ser um diferencial é o quanto eu posso complementar com as minhas habilidades comportamentais. Então, eu preciso falar, sem pudor, sem vergonha, tá? Eu preciso saber falar sobre elas, trazer elas como ponto positivo, olhar para elas como ponto positivo, porque elas podem ser o diferencial numa contratação. Belezinha? Belezinha? Ó, uma pergunta seria isso. Por que eu devo te contratar? E aí vocês podem trazer as habilidades que vocês trouxeram ou outras, né? Se você deu uma estudada na empresa, eu consigo complementar ainda com alguma informação. Olha, eu já estudei sobre isso, é algo que eu gosto, que eu tenho muito interesse. Já tive a oportunidade de ver, sei lá, na escola ou de estudar em algum lugar, estudar por fora. Então, eu vou dedicar ao máximo para ajudar a equipe o máximo que eu puder. Tá? Belezinha, motivação. Por quê? Né? O que me motiva a participar dessa vaga? Por que eu me interesso por ela? Olha, é a oportunidade, pensando na Elaine, essa vai ser a oportunidade de eu realizar a minha transição de carreira, de eu ir para a área que, assim, eu estou super afim, que eu estou estudando, que eu estou me dedicando, que eu quero começar uma carreira nessa área. É o sonho que eu tenho nesse momento, é fazer a minha transição e começar a carreira na área de tecnologia. Entendeu? Então, o quanto eu demonstro a minha motivação. Isso ajuda o recrutador também a entender o quanto você está afim. Tá? Eu já vi, já acompanhei, já assisti entrevistas aonde a pessoa é morosa, sabe assim? Fica naquele... Ali, ela não traz um up a mais, assim, do que aquilo poderia ajudar. Então, eu preciso transparecer isso, tá? E uma pergunta que pode vir voltada para isso seria essa aqui. Quais expectativas com essa vaga? A expectativa é isso aí, igual eu falei da Elaine, por exemplo. A expectativa é realizar minha transição de carreira, que faz tanto tempo que eu estou tentando, que é uma coisa que eu quero muito, e eu vou me dedicar ao máximo, porque é uma oportunidade que eu quero agarrar com toda a minha força. Beleza? Eu tenho que demonstrar esse sentimento. Ah, essa pergunta que eu trouxe para mostrar para vocês. Pretensão salarial. Vamos lá. Essa pergunta eu nunca entendo. Por Porque quê, às gente? vezes quando a pessoa se coloca lá na vaga, Isso. o salário é tal, aí depois eles perguntam na hora que a gente tá fazendo, qual a pretensão salarial vocês preferem, né? Manda a gente dizer, mas eles já dizem lá a base deles. Eu nunca entendo o porquê disso. Ó, o que eu acho interessante, assim, para vocês? Você, Elaine, que já tem uma experiência, a Fabiola está começando, vocês têm uma base salarial, tá? Mas você já era técnica de enfermagem. Então, muito provavelmente, eu acredito que se você for entrar num cargo de início na área de tecnologia, pode ser que seja um pouco abaixo do que você ganhava. Certo? Você já viu alguma coisa sobre isso ou não? Não, Então, ainda não. quando você ver vagas, presta atenção no salário, tá? Para você fazer essa comparação. O que acontece? Mas você não está trabalhando no momento também, né? Então, depende muito da situação. Então, por exemplo, eu posso trazer, olha, atualmente eu estou trabalhando, por exemplo, trabalho como técnica de enfermagem, meu salário é tal, nesse momento. Mas eu estou disposta a iniciar numa outra vaga,
né, numa outra área. Eu estou trabalhando para acontecer essa movimentação. Então, eu estou disposta a conversar, a negociar, para eu entender o custo-benefício disso, porque é uma questão de salário, mas é uma questão de aprendizado também, e da oportunidade de eu mudar de área. Então, eu posso trazer os contrapontos, tá? Estou aberta a negociar, gostaria de ouvir qual é a oportunidade da empresa. De novo, puxa a motivação. Tá? Eu estou motivada, eu estou vindo para essa oportunidade pensando no salário, claro, mas pensando em tudo que eu posso aprender também. Então, puxa a motivação para sustentar e tenta devolver a pergunta para o recrutador. Eu gostaria de saber como que vocês estão negociando. Aí fica mais fácil para a gente poder conversar, né? Não vai falar desse jeito, mas fica. Pelo menos você tem uma ideia. Certo? Certo, meninas? Certo. Deu para entender um pouco? Sim, com certeza. Eu gostei muito da aula, foi muito explicativo. É? Deu, A Elaine? gente teve um pouco de prática também, né? Então foi bom demais para mim. Isso aí. As próximas que a gente vai ter, que vai ser LinkedIn e tal, eu montei tudo em formato de checklist, porque daí eu vou passando com vocês mais ponto a ponto. Na do LinkedIn, eu vou entrar no LinkedIn, mostro como faz, mostro exemplos e tal, para eu deixar mais prática possível para vocês entenderem. Tá certo. Combinado? Beleza, meninas? A gente vai já aguardar a próxima. Ótimo, combinadíssimo. Então, tá bom. Eu fico à disposição de vocês no que vocês precisarem. Desejo que em breve vocês coloquem todas essas dicas em prática, tá? E quando a gente for se encontrando aí nas lives, vocês vão me contando como é que tá. Combinado? Combinado. Combinado, Carol. Muito obrigada Então, tá pela bom. aula de hoje. Imagina, meninas. Bom Obrigada final de semana também. para vocês. Até a próxima, viu? Até. Tchau, tchau. Tchau.